Igreja Metodista Wesleyana. Meus amados irmãos, apresentar o pastor Francisco é uma grande alegria. Mas antes de apresentá-lo, eu quero falar do livro dele. Está aqui, Mensagens de Livramento, palavras de amor, consolação, ânimo e valorização. Esse livro não é apenas mais um livro escrito. Esse livro é o livro da história da vida do pastor Francisco. Estão aqui inseridas mensagens de mais de 20 anos de conversão, mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, mais de 20 anos refletindo. O pastor Francisco é esse companheiro de muitos anos. Ele é oriundo do estado do Amazonas. Ele e o pastor Márcio foram contemporâneos na Igreja Metodista Wesleyana lá de Manaus, se converteram mais ou menos na mesma época. A igreja que ele hoje pastoreia, em Rio Branco do Acre, o pastor Márcio foi pastor lá, foi o primeiro pastor fixo lá, o pastor Francisco é o segundo pastor fixo, e ela começou através da nossa vida. Aquela igreja que começou com poucas pessoas, hoje não há mais só a sede, mas além da sede tem mais 5 ou 6. Quantas são, certo? São 8 ao todo. 8 ao todo, 8 igrejas ali no Acre, e Deus tem abençoado grandemente, e o pastor Francisco é o superintendente do distrito lá de Rio Branco do Acre. É um grande companheiro, um grande amigo, e como Deus abençoou ontem aqueles que aqui estiveram, abençoou na terça-feira, quem esteve lá na Morisca, vai continuar abençoando hoje. Quem crê que será abençoado, levante a mão assim. Amém. Começa com a sua fé, a bênção de Deus. Quem crê, levante a mão. Amém. Se você crê mais do que o normal, levante as duas. Amém. Crê muito mesmo? Amém? Amém? Então levante as duas e diga amém. Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Francisco, do seu ministério que tem sido uma bênção ali na 4ª região eclesiástica, e agora temos o privilégio de tê-lo conosco esses dias. Usa-o mais uma vez hoje, na autoridade, com a graça, com o poder que vem do trono da tua graça, não somente para ministrar a tua palavra, mas para ministrar a palavra, para ministrar a cura, para ministrar o milagre, para ministrar a unção gloriosa do teu Espírito Santo. Nós o colocamos nas tuas mãos como instrumento da tua vontade. Colocamos a cada um de nós também, Senhor, como instrumentos para ouvirmos, para recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Francisco. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos assentar. Com certeza, todos nós já estamos abençoados. Amém. Amém. Hoje, oficialmente, se inicia, mas na realidade, Deus já está fazendo a obra. Ontem mesmo nós tivemos uma visitação muito poderosa da parte de Deus. Eu tenho pedido de Deus que Deus me surpreenda, né? Graças a Deus. Amém. E eu sei que Deus já está me surpreendendo. Louvado seja o nome do Senhor. O poder pertence a Deus, é Ele que faz a obra maravilhosa. E eu não tenho dúvida que Deus fará milagres. Amém. Deus fará milagres. Deus visitará poderosamente mais ainda. Deus nessa noite, Ele quer curar pessoas com problema de coluna. Graças a Deus. Vemos lá na Maurícia, né? Várias pessoas que foram curadas de problema de colunas foram para o lugar. E hoje não será diferente aqui, pessoas que têm problema de coluna. Olha quantas pessoas têm problema de coluna. É verdade? Levante a mão aí. Quem tem problema de coluna?
Então vocês vão ver que Deus opera hoje, não amanhã, mas hoje, principalmente, né? Amanhã é outro dia, graças a Deus. Deus vai fazer isso. Agora, quanto mais você diz glória a Deus, o que acontece? Aleluia. O diabo se afasta e a glória de Deus vem. Graças a Deus. O diabo não gosta de glória de Deus, ele gosta de glória para ele. Glória a Deus. Louvamos, ó Pai. Por isso que você tem que aprender a ter um coração agradecido, um coração cheio de louvor, né? Um coração sarado. Amém? Porque o meu testemunho é muito forte. Nós éramos 7 irmãos, eu fui o 4º irmão. E meu pai, ele achava, não sei, tinha raiva de mim, alguma coisa, não sei o que deu, a obra maligna mesmo. E ele me batia bastante. E eu fui criado, um adolescente, muito maltratado. Fui ao ponto de um dia pegar o cabo de vassoura e tentar atingi-lo, né? Ele não viu, tal era a minha raiva que eu tinha dele. Eu tinha muita raiva do meu pai. Nunca ouvi uma palavra de amor da parte do meu pai. Meu pai morreu, faleceu. E depois, eu não senti muito, mas depois de algum tempo, a minha irmã morreu com 21 anos de idade, de acidente de carro, e já fazia 1 ano e pouco, 2 anos, não me lembro bem. Aliás, ele morreu em 75, e a minha irmã, ela morreu em 82, 7 anos depois. E foi enterrado na mesma sepultura do meu pai. E eu, como católico, eu ia para sepultura, orar, rezar, e ali eu chorava muito pela morte prematura da minha irmã. Mas do meu pai eu não chorava. Eu não tinha boas lembranças dele. Eu tinha um coração ferido por causa do meu pai. E em 82, 83, algumas pessoas ministraram sobre cura interior. E foram falando sobre que eu tinha que perdoar meu pai. E eu não sabia que eu tinha tanta raiva do meu pai. E ele já tinha morrido. Passei 3 dias chorando, liberando perdão do meu coração que estava ferido, ainda mantendo o meu pai preso em mim. E ali Deus começou a mudar a realidade da minha vida. Aleluia. Eu passei a também a amar meu pai e a compreendê-lo, porque ele também não recebeu amor, e eu passei a compreender. E quando foi nessa época mesmo, Deus me deu um texto que amanhã ou depois eu vou compartilhar com vocês, que é no livro do profeta Isaías 61. E ali eu entendi que Deus estava me chamando para ser padre, porque eu estava na igreja católica. Mas foi forte, aqueles versículos eram de restauração. E até eu namorava já com hoje minha esposa, que eu vou completar em fevereiro, 22 anos de casado. Eu até confessei para ela e alguns padres, e ele fala: não, você está sendo chamado para padre. E eu, na época, eu separei-me da minha namorada, que é hoje a minha esposa. Falei que Deus estava me chamando, e assim foi um negócio meio difícil, 3 meses, assim que eu passei nessa dúvida. Depois eu entendi que houve alguns problemas lá, e nós entendi que não era bem assim. E nós tornamos a namorar, e em 84 nós casamos. Mas em 88, depois de ouvir o Evangelho da graça de Deus, aleluia, eu decidi, depois de ler a Bíblia 7 anos na igreja católica, orei a Deus, Deus me dirigiu para a igreja católica, para a igreja evangélica. Na igreja metodista wesleyana, começamos de 88, em junho de 88, dia 3 de junho. E ali Deus começou a ministrar comigo. Quando foi em 92, fui consagrado, peguei a primeira igreja, e quando eu me deparei com a primeira igreja, a igreja do Parque 10, ali na frente do trabalho, Deus começou a me mostrar as feridas do povo de Deus. O povo estava ali louvando, regenerado, salvo, mas ferido. E Deus começou a me dar palavras de restauração. Ali tudo começou.
E hoje fazem já 13 anos que Deus tem me dado um ministério de restauração. Graças a Deus. Para a honra, para a glória de Deus. Aleluia. E muitas vidas, irmãos, eu tenho visto que tem chegado na igreja, recebe a salvação, mas estão com o coração ferido. Estão precisando de restauração. Muitas vidas estão ali sorrindo, mas o seu coração está ferido. Sua alma está atingida. E às vezes não é nem da situação contemporânea, presente, é do passado. Muitas pessoas não sabem porque foram rejeitadas ou foram violentadas. Quantas irmãs violentadas, irmãos? Quantas irmãs violentadas? Um dia eu estava pregando no retiro. Deus também tem me dado um dom de ciência. E ali Deus me falou de uma moça que tinha sido estrupada aos 12 anos de idade, estava ali. Ela já estava com quase 40 anos. E eu disse, quem foi a irmã que foi violentada aos 12 anos? Aí veio aquela irmã chorando na frente. Chorando. E Deus ali restaurou aquele coração. Deus está te restaurando, meu irmão. Ele quer te curar dessa lembrança amarga do passado. Graças a Deus. O diabo, há vários anos, estava aprisionando aquela irmã com acusações e com sentimentos de culpas. Outro irmão tinha sofrido, com 5 anos de idade, tinha caído de bicicleta. Ali Deus me mostrou quem foi o irmão que caiu de bicicleta. E ele contou, veio aquele moço já de 1,80 m e pouco, chorando na frente, e disse, eu desobedeci meu pai. Eu desobedeci meu pai. Meu pai disse que não era para mim ir de bicicleta para a mercearia. Sei como é que você chama aqui, mercearia? E eu fui, e quando eu vinha voltando, eu caí, quebrei meu braço, e aquilo até hoje tem amargado a minha alma. E assim Deus foi revelando. Irmãos, são tantos testemunhos que eu poderia passar noites e noites contando para vocês. Se o Espírito me lembrar, eu irei contar. Mas é isso que Deus quer fazer. Graças a Deus. Com o seu povo. Deus quer restaurar as feridas do seu povo. Amém? Deus quer restaurar a tua vida. Você crê nisso? Amém. Deus vai fazer grandes coisas no meio do seu povo. Aleluia. Eu não tenho dúvida. Amém? Nenhuma dúvida você quer. Ele quer restaurar. Você sabe por que Ele quer restaurar as feridas do seu povo? Porque Ele quer derramar glória, a glória de Deus sobre você, que é templo do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Que nós recebemos o Espírito Santo. Eu falei para vocês trazerem caderno para anotações. Deus me mostra muitos versículos na hora da ministração. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, forte, selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate. Aleluia. Amém? Então veja bem, nós ouvimos o evangelho, a palavra da salvação, cremos, respondemos aos apelos de Deus, e Ele nos sela, Ele nos marca com o Espírito Santo, e passamos a ser templo de Deus na terra. Diga, templo de Deus na terra. Templo de Deus na terra. Você é templo de Deus na terra, amém? Ele para o seu irmão, diga, você é templo de Deus. Santuário do Altíssimo. 2 Coríntios 6,16 diz que nós somos santuários de Deus. E Hebreus 3,6 diz que nós somos casa de Deus. Aleluia. Mas essa casa, escuta, meu irmão, minha irmã, esta casa precisa ser cheia de glória de Deus. Aleluia. Você sabe o que é que o rei Ezequias fez, as primeiras coisas que ele fez, para que a casa de Deus fosse cheia da glória de Deus? Ele tirou a idolatria. Ele tirou as imundícias. Em Ezequiel 14, versículo 3,
A Bíblia diz que há os ídolos dentro do coração. Não estou falando de estátua. Eu não estou falando de estátua. Eu estou falando dos ídolos dentro do coração. A casa de Deus, que somos nós, tem que ser restaurada. Amém. Precisa ser restaurada. Amém. Para que a glória do Senhor se manifeste. Aleluia. Precisa ser limpa. Precisa ser adornada com a glória de Deus. Graças a Deus. Como o Senhor pode derramar a sua presença sobre nós? Como nós vemos a palavra derramar o Espírito Santo, né? Em Ezequiel, em Joel 2:28, o Espírito Santo derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, profetizaria os vossos filhos. Como o Senhor pode derramar abundantemente como chuva a sua presença, se a casa dele está velha, podre, cheia de imundícia? Ele precisa limpar a sua casa primeiro. Ele precisa tratar as feridas do seu povo. As feridas do povo de Deus estão expostas e evidentes. Não precisa conversar com muitos irmãos não para ver como estão feridos. Através da verbalização, através das palavras, nós vemos a exposição das feridas. Pessoas com problemas com outras, pessoas com raiva. Irmãos, acredite, irmãos com raiva de outros. Acredite, existe isso sim. No Brasil tem muitas igrejas assim. Convivem juntos, mas não tem comunhão. Acredite, maridos e mulheres com problema de relacionamento, brigando, dormindo juntos, fisicamente, mas separados espiritualmente. Acredite. E às vezes até crente, vem para a igreja, e são capazes de dar, e se duvidar, até uma rajada em línguas. Verdade. E vem para a igreja cheio de espiritualidade. Glória. Aleluia. Aleluia. Aí vai lembrando de que tem raivas. Aleluia. Ai, só bem. Afina o pescoço. Mas tem muita gente que precisa ser restaurada. Como diz a coisa que estava falando, tem muita gente que dá daquela rajada em língua, racataca, e lembra do outro e de racataca, né? Taca na cabeça do outro. Tem muita gente assim. Coração magoado, coração ferido, coração tortuoso, coração defeituoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que Deus tem uma palavra, a sua palavra para você nessa noite. No livro do profeta Isaías, capítulo 40. Está pronto para receber? Consolar.